Olá, sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Seja bem-vindo ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais destas áreas de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, quero refletir com vocês sobre uma função, uma posição, um perfil dentro das organizações e que tem relação com esses sistemas que eu falei, com relação com a qualidade, com o meio ambiente e com a saúde e segurança do trabalho. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final e aplica na sua vida, no seu dia a dia, na sua carreira profissional. Vamos lá? Bom, eu falei para vocês de um perfil, de uma função, ou seja, de uma característica dentro do sistema de gestão, dentro da área da segurança do trabalho, da qualidade e do meio ambiente. O que é isso? Que figura é essa? É justamente a figura do líder, do gestor, né, que está intrinsecamente relacionada com sistemas de gestão, seja ele qual for. Vou salientar aqui que não sou nenhum especialista, não tenho grandes treinamentos com relação a isso e estou aqui compartilhando das minhas experiências com vocês, para que vocês possam aplicar isso no dia a dia, um pouco daquilo que eu tive de sucesso, para que vocês também possam crescer e evoluir. Lógico, se você quiser se aprofundar no assunto, ser um especialista e ter mais conteúdo sobre isso, é importante você realizar um treinamento, realizar orientações, informações, buscar conteúdo sobre essa função tão importante dentro do sistema de gestão que são os líderes, os gestores. Vale lembrar também que nem todas as pessoas têm este perfil, né? Um gestor, um líder, muitas das vezes ele nasce com isso, né? Com esse perfil dentro de si, consegue desenvolver isso ao longo da vida e se transformam em grandes empresários, grandes empreendedores, grandes gestores, grandes líderes. Mas existem pessoas que não têm isso dentro delas e isso precisa ser trabalhado, precisa ser fomentado, precisa ser desenvolvido. E aí você tem esses treinamentos para auxiliar nesta função. E aqui cabe um outro recado também. Empresas que têm um grupo de colaboradores e esse grupo de colaboradores está desenvolvendo, tem uma característica muito boa e você precisa promovê-los, você precisa proporcionar um salário melhor, alguma coisa nesse sentido para esses colaboradores, olhem para o perfil dessa pessoa. Por que eu falo isso? Porque chega um determinado momento que a empresa não consegue mais aumentar o salário do colaborador porque ele chegou no teto daquela função e ela precisa, para poder aumentar o salário, dar uma bonificação para esse colaborador, ela precisa colocar ele como um cargo de gestão, um cargo de liderança. E neste momento, a pessoa não quer ser um líder. Ela quer ter um aumentozinho, um reconhecimento pelo trabalho dela, mas ela não quer ser um líder. Não é perfil dela e ela não deseja isso para a vida dela. E a empresa fica num beco sem saída. Nesse momento, você perde um grande operacional e ganha um péssimo ou um mau líder. Então é importante a gente sempre ter essa visão, esse foco. As pessoas aí que são de RH, que curtem o canal, que acompanham o canal, comenta aí, fala alguma coisa sobre este tema que eu acabei de falar, né? Que eu acabei de dizer para vocês, para que vocês possam, para que a gente possa crescer e compartilhar esse conteúdo. Hoje eu quero trazer algumas características desta função, deste perfil dentro do sistema de gestão. São características que vão fazer com que você entenda o que é ser um líder e não ser um chefe. Entenda o que é ser um gestor e qual é o significado dessa palavra de gestão. Eu falo muito que gerenciamento é você tomar conta de algo, é você cuidar, carregar no colo. E quando você se torna um líder, quando você se torna um gestor, esta característica tem que continuar dentro de você. Você não pode, porque você se tornou um líder
ou você se tornou um gestor, seja ele de qual área for, seja um departamento, seja uma empresa, seja uma área toda, uma filial, você tem que ter este olhar de cuidar daquilo que é seu, né? Como se aquilo, se aquela empresa, se aquele departamento, se aquela área fosse sua e você tivesse criado ela e que você tivesse desenvolvido ela, né? Muitas vezes isso pode acontecer. Por quê? Quando você muda e você muda a sua atitude, você se torna um chefe, e aí eu vou falar um pouquinho disso também, você se torna um chefe e deixa de ser aquele líder, aquele gestor, você vai ter grandes problemas. Porque o chefe ele tem uma característica de imposição, né? A gente sabe disso, vou contar um pouco da minha experiência, como eu falei para vocês. Então, eu tive chefes ao longo da minha carreira e tive gestores, e tenho gestores dentro da minha carreira, líder dentro da minha carreira. E o chefe, ele tem aquela característica de imposição, de comando, de mando, e isso atrapalha muito o desenvolvimento da equipe. E falando em equipe, o que um gestor tem que ter como característica? O foco na equipe. Ele tem que trabalhar em equipe, onde todos são iguais. Lógico, cada um com a sua responsabilidade e com a sua autoridade. Cada um dentro do seu quadrado. Mas somos uma equipe. E essa equipe tem que trabalhar em conjunto. O gestor ou líder que não tem esse foco, que não olha para o time, que não entende a posição de cada um, fatalmente não vai ter uma equipe, uma gestão, uma liderança de sucesso. Ele vai ficar ali no mediano ou então até um pouco abaixo do que deveria ser. Então, foco na equipe. Quando você estiver olhando para a sua equipe, olhando para a sua área, olhe dentro das pessoas como que elas agem e como é que elas atuam em equipe. Lembrando sempre, né? Cada pessoa é individual, ou seja, cada um tem as suas características, cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Existem os procedimentos devem ser seguidos, mas existem toques ou existem detalhes dentro dos procedimentos que você consegue com uma pessoa e que com outra você não consegue. E isso precisa ser entendido pelo líder. Por isso que é o foco na equipe, foco no trabalho em equipe. Porque quando você entende a individualidade de cada membro da sua equipe, você consegue, como um jogo de xadrez, planejar e arquitetar as suas jogadas para o sucesso, para o resultado positivo. Isso é muito importante. Então, você só consegue isso com um foco na equipe, com esse olhar para o time que você está liderando, para o time que você está fazendo este gerenciamento. Depois de falar de equipe e continuando neste raciocínio, nós temos que planejar para o futuro. Como eu já falei para vocês, e inclusive em outros vídeos a gente sempre fala que o foco é no planejamento. Então, dedique-se o tempo no planejamento, mais tempo no planejamento do que no operacional. Os resultados são muito mais significativos. Pegando isso e tendo esse fio da meada, eu digo para vocês que você é um gestor, um líder, mas você não vai ser sempre um gestor, um líder. Você vai querer sempre algo mais para sua carreira. É natural isso. A melhoria tem que existir dentro de nós. E quando você pensa em melhoria, você tem que preparar alguém com um perfil de liderança, de gestor, de operacional para assumir o seu lugar. Gustavo, eu vou criar uma concorrência dentro da minha organização? Seria uma concorrência se você pensasse como chefe. Mas como com certeza você pensa como gestor, você está preparando e planejando o futuro. Sem planejamento, reforçando, sem planejamento você não chega em lugar nenhum. Você não vai ficar 30, 40 anos exercendo a mesma atividade, fazendo as mesmas coisas. Você vai querer melhorar, você vai querer algo mais. Se você hoje é um supervisor, amanhã você vai querer ser um gerente. Se você é um gerente, você vai querer ser um diretor, um presidente, ou quem sabe até mesmo falar assim, olha, minha estadia aqui nesta empresa terminou, né? E isso é sempre super válido. E você vai ser o dono do seu negócio, você vai empreender. Então você precisa ter alguém para substituí-lo.
substituí-lo para que o seu planejamento, o seu pensamento continue e gere mais resultados para a organização. E aqui eu vou contar um fato para vocês. Pode acontecer de você chegar numa situação onde o seu chefe precisa te promover, você tem o perfil da vaga, você tem todas as características necessárias, mas você não é promovido e aí você fica frustrado, né? E você vai cobrar isso do seu chefe, afinal de contas, você é uma pessoa competente, você é uma pessoa que está ali dedicando, está mostrando e está gerando resultados, nada mais do que justo você ter o seu reconhecimento. E o seu chefe vai falar assim, muito bem, é verdade, você realmente merece, mas eu não consigo te promover, eu não consigo fazer a mudança da sua área porque eu não tenho uma pessoa preparada para assumir o seu lugar. A partir do momento que eu tiver esta pessoa, eu consigo te promover. Você pode estar se indagando, mas Gustavo, isso não acontece em todas as organizações. Realmente, né, isso não é uma realidade dentro das organizações. Mas precisamos ter este pensamento, este foco e buscar a melhoria, como eu venho falando durante o vídeo. Porque é dessa maneira que nós vamos conseguir transformar a gestão dentro das organizações. Nas grandes corporações, médias e grandes corporações, isso já acontece. E é muito comum, né? Os gestores, que é o que eles chamam de job rotation, né? Fazer a rotação dos gestores dentro da organização. Lógico, sempre utilizando um perfil, sempre tendo base do conhecimento, do desenvolvimento daquele profissional para aquela área. Então, isso já é comum dentro das grandes corporações e precisamos ter esse foco para melhorar a nossa carreira e aplicar isso no nosso dia a dia, mesmo que a empresa não tenha esta noção, não tenha este conhecimento ou não aplique essas técnicas dentro da sua gestão de carreiras, dentro da sua gestão de recursos humanos. Então, é muito importante você ter esse foco. Buscar sempre, né? Se você tem uma equipe, você está preparando alguém, você tem que sempre estar comprometido com tudo que acontece dentro da sua organização. Comprometido é diferente daquela pessoa que é envolvida. A pessoa que é envolvida, ela tá ali, né? Eu já inclusive contei num dos meus vídeos a história do prato de ovos com bacon, né? Quem está envolvido, a galinha ou o porco? Quem que está comprometido, a galinha ou o porco? E eu conto um pouquinho dessa história num dos meus vídeos dentro aí do canal do Diário do TST. Então você vai perceber que o envolvimento, ele é importante, mas ele não é uma característica do gestor, do líder. Porque se o líder simplesmente está envolvido com as situações, com as atividades que estão acontecendo dentro da organização, ele não cresce, não melhora, não vê pontos de melhoria dentro da organização. E aí você precisa estar comprometido com a organização. A empresa que tem um sistema de gestão, seja integrado ou seja individual, da qualidade, do meio ambiente e da segurança, saúde e segurança do trabalho, existe ali um comprometimento da alta direção. Então, essa alta direção tem que estar comprometida. Existe uma política que norteia todo esse sistema de gestão. Então, isso é muito importante. Essa política é a linha mestra da empresa para a qualidade, para o meio ambiente, para a saúde e segurança do trabalho. Então, isso precisa estar intrínseco dentro desse colaborador. Ele tem que realmente, não é papo aqui para falar, ah, não, eu visto a camisa da empresa. É vestir a camisa da empresa e entender os motivos e os porquês daquela empresa existir, qual é o planejamento dela para o futuro. Se isso não existe, né, esse planejamento, esta política, cabe a um gestor, e é uma característica também, né, de ser um empreendedor, aquela pessoa irrequieta, ela vai propor isso para a organização, ela vai mostrar isso para a organização. Então, o comprometimento também é uma característica fundamental para o gestor, para o líder de sucesso, né, para você poder desenvolver essa característica dentro da sua organização. Outra coisa que é muito importante, se eu sou comprometido, eu tenho que saber dialogar. Dialogar é uma característica que muitas pessoas têm muita dificuldade em realizar. Mas, Gustavo, dialogar, conversar, sim. Porque o diálogo, ele tem uma interação entre as pessoas. Uma pessoa fala,
expõe as ideias, o outro escuta, e aí você pode ter um pequeno embate ali, porque as pessoas têm ideias diferentes e isso é natural. E esse diálogo vem justamente para enriquecer a equipe, para fortalecer a equipe. Quando você tem esse diálogo funcionando de maneira adequada, de maneira forte dentro da equipe, mostra o comprometimento e mostra que a equipe pode crescer junto. Então, saber dialogar, saber escutar, saber atender às opiniões, entender as opiniões, mesmo que diversas da sua. Né? Então, o gestor ele tem essa característica, ele vai escutar mesmo aquilo que está contrário àquilo que ele está pensando, como experiência dele, e ele vai assimilar aquilo, vai entender e vai concordar ou não com aquela opinião, com aquela frase que está sendo dita ou com aquela atitude que precisa ser tomada ou aquela decisão que precisa ser tomada. Então é muito importante o diálogo, a conversa entre as pessoas, a conversa entre a equipe, porque sem isso você vai ter uma equipe toda quebrada e uma gestão também quebrada, ou seja, você não vai conseguir atingir os resultados que você almeja ou que a organização almeja para aquele setor, para aquela área ou para aquela filial, por exemplo, né? Então, o diálogo tem que prevalecer. E por fim, responsabilidade e autoridade, né? O líder tem que enxergar, eu falei isso no começo do vídeo, enxergar as pessoas que estão ali, enxergar os perfis que estão dentro da sua equipe e potencializar aquilo que tem de bom e trabalhar aquilo que tem de ruim dentro das pessoas que formam a sua equipe. Isso é você enxergar isso, e é comum, né? Quando a gente em empresa, a gente trabalha em equipe praticamente desde o momento que você pensa em trabalhar, né? Então você está sempre em equipe, está sempre compartilhando e desenvolvendo isso com outras pessoas. Então é importante você enxergar como é que essas pessoas são e quais os perfis de cada uma. Lógico, você olhando para a sua equipe, você às vezes vai precisar fazer um remanejamento. E a partir do momento que existe transparência e diálogo dentro da equipe e você enxergar as características de cada um, você consegue mexer essas peças dentro da sua equipe para poder trazer um resultado melhor. E falando em fazer um remanejo, né, mexer nas peças, pode ser que você, como gestor, vai chegar a um determinado momento que aquela pessoa, aquele perfil, não aquela pessoa, mas aquele perfil que está dentro da sua equipe, ele não vai se encaixar mais. E infelizmente, você vai ter que fazer ou uma troca dentro da empresa para um outro departamento ou fazer a demissão. Muitas vezes, isso é necessário para a organização. E não é por mandar aquela pessoa embora ou aquela pessoa é ruim. Não é isso. O foco é ter a pessoa certa, o perfil certo para a atividade, para aquela função. Então, se você tem algumas características que não casam, aquela pessoa precisa desenvolver isso, se ela for uma pessoa importante para a organização, se os conhecimentos da pessoa, as atitudes e as habilidades da pessoa é importante para aquela organização, então você precisa desenvolver os pontos fracos dela, ou se não, infelizmente, fazer a substituição para um perfil mais adequado para aquela função. Por que eu falo isso? Porque muitas empresas ou muitos gestores, muitos líderes acabam contratando pessoas e com um perfil que não condiz com a vaga, com a função que ele tem. Ou porque existe muito e você, pela necessidade, você contrata a primeira pessoa que você entrevista, ou porque existe uma raridade dentro do mercado de trabalho e aí você, por mais que olhe, que você procure, você não consegue achar o perfil para aquela função e aí você acaba contratando. Então isso também é prejudicial. Vai fazer com que a empresa, aquela pessoa não renda o necessário que ela tenha ou o potencial que ela tem para render dentro da organização e poder evoluir, mostrar aquilo que você desenvolve. Isso eu falei de líderes. O oposto disso são chefes, né?
Como eu falei no começo do vídeo, chefe tem aquele perfil mandatório, inquisitório, que manda, que eu sei tudo, eu sou a lei, eu tenho experiência de 20 anos nessa função e só eu sei. Isso tudo são características de chefe. Isso era muito bom no passado, né? No começo da industrialização, no começo dos processos produtivos, isso funcionava naquela época. A humanidade, de uma certa forma, evoluiu e hoje nós estamos enxergando as organizações e as empresas de modo diferente. Qual é esse modo diferente? A organização é uma grande equipe. Por que as equipes de Fórmula 1, por exemplo, na hora de fazer o pit stop, são tão eficientes? Por que as empresas de ponta têm tanto renome assim? Só porque tem história? Só porque existem grandes líderes, grandes diretores e grandes gestores? Não. Existe uma cultura, existe um pensamento, existe uma cobrança feita da maneira correta em todas as organizações, mesmo na equipe de Fórmula 1 até nas grandes corporações. Então isso precisa ficar em evidência. Existe uma cultura, um pensamento, uma diretriz e isso tem que ser difundido para toda a organização. É estranho, né, quando você vai em algumas empresas, e eu já tive relatos disso de alguns companheiros, fala assim, nossa, o diretor da empresa me cumprimentou, me deu boa tarde, bom dia, boa noite. Nossa, eu consigo conversar ou consigo tomar um suco, consigo almoçar com o meu diretor, com o meu gerente, com o dono da empresa. Isso é tido como anormal, né, dentro das atividades, dentro das empresas. E muito pelo contrário, isso deveria ser mais corriqueiro, né? O diretor da empresa, ele tem as decisões e que são totalmente diferentes do operacional, mas ele tem decisões a serem tomadas, mas ele está ali para ser um gestor, para direcionar o barco, para direcionar o rumo da empresa. Então, se você é um diretor, se você é um dono de empresa, pense nisso. E caso você não faça isso, né? Óbvio, tente conversar com as pessoas, entender um pouquinho das pessoas, não é resolver o problema das pessoas. Existem, como eu falei, responsabilidades e autoridades dentro da organização como um todo. Cada um tem o seu papel, mas é importante os gestores e os líderes estarem em conjunto com a organização. Quando uma equipe vence, quando você consegue atingir um resultado, todos ganham. Quando por algum motivo existe alguma falha, existe alguma perda, o gestor assume a bronca. Normalmente é assim que um gestor acaba agindo. Ele assume a responsabilidade, seja ela qual for a causa. Lógico, ele vai trabalhar isso dentro internamente, entender quais são as dificuldades, e aqui eu reforço para a gente não buscar os culpados, e sim a causa daquela não conformidade, daquele acidente, e digo que muitas vezes não é por conta da pessoa em si, mas uma série de fatores externos que causaram aquele acidente ou aquela não conformidade e precisa se buscar a causa. Se a pessoa não entendeu, não tem capacidade, e volto a falar, se a pessoa não tem um perfil para realizar aquela função, alguma coisa precisa ser alterada. E o gestor e o líder consegue visualizar isso, ele consegue enxergar isso dentro das pessoas e dentro da empresa onde ele está atuando. Esta é a característica do líder. O líder é uma pessoa que está ali junto, desenvolvendo, crescendo e melhorando junto com as pessoas e melhor, desenvolvendo as pessoas que estão ao redor dele. Então, pense nisso, aplique isso no seu dia a dia, mesmo que você não seja gestor ainda, mesmo que você não seja um líder, mesmo que você não tenha cargos de liderança. Mas se esse for o seu objetivo, pense e analise um pouco disso que eu falei. Volto e friso para vocês. Não sou especialista, não sou coach, sou uma pessoa que estou compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouco daquilo que eu vivi e que deu certo e que aquilo que também não deu certo, né? Porque a gente tem exemplos dos dois lados. E segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente tem muito disso, tem muito de características de gerenciamento, de liderança, de gestão.
Então, mesmo que você não seja, você tem que desenvolver isso dentro de você para que você possa ter um crescimento dentro da sua carreira, que você possa contribuir para a organização a atingir os resultados pretendidos. Bom, eu fico por aqui. Não se esquece, inscreva-se no canal se você não é inscrito, curte, compartilha, comenta. Seu comentário é muito importante. Compartilhamento de conteúdo, de conhecimento faz com que todos nós cresçamos e possamos trazer resultados naquilo que nós estamos fazendo. E vou deixar também aqui para vocês, na descrição aqui, os links das redes sociais do Diário do TST, inclusive o site tem mais conteúdo lá para você, e vou deixar em destaque um curso para você que quer ser um gestor de segurança, de sistema de gestão integrado. Vou deixar o link aqui para você, você que quer se aprofundar nesta função, neste perfil, vou deixar o link aqui para você aproveitar esse conteúdo e aplicar no seu dia a dia, desenvolver sua carreira, enfim, né? Poder melhorar continuamente o seu dia a dia e a sua vida. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.